E neste vídeo você vai aprender a gerar um DRE no sistema Gestão Fácil. DRE é a abreviação para demonstração do resultado do exercício. É um relatório contábil que mostra de forma detalhada todos os resultados financeiros de uma empresa em um determinado período. Normalmente mensal, trimestral, semestral ou anual. Existem dois tipos de DRE: por regime de competência e por regime de caixa. Vamos entender a diferença entre eles de forma bem simples. Vamos começar falando do regime de competência. Nesse tipo, o que importa é quando a venda foi feita ou a despesa foi gerada, mesmo que o dinheiro ainda não tenha sido pago ou recebido. Exemplo: se você vendeu um produto em março, mas o cliente só vai pagar em abril, o valor dessa venda entra no DRE de março, porque foi quando a venda aconteceu. Ele mostra o desempenho real da empresa, independente do pagamento. Agora, no regime de caixa, o que vale é quando o dinheiro entrou ou saiu de verdade do caixa da empresa. Exemplo: se você vendeu em março e só recebeu o valor em abril, o valor entra no DRE de abril, porque foi quando o dinheiro entrou de fato no caixa. Ele mostra a real movimentação de dinheiro, o que é ótimo para entender o fluxo financeiro da empresa. Então, resumindo a diferença: no regime de competência, você pergunta: o que eu movimentei no mês? Já no regime de caixa, a pergunta é: o que realmente entrou ou saiu do meu bolso este mês? Agora deixa eu te mostrar no Gestão Fácil onde você pode gerar o DRE. Vá até o menu lateral, seção Relatórios e clique em Resultado do exercício. Escolha o tipo de regime, de competência ou de caixa. Informe o intervalo de tempo que deseja fazer esse relatório e o tipo de agrupamento, que é o período que você quer gerar. Pode ser mensal, trimestral, semestral ou anual. Vou começar te ensinando a utilizar pelo regime de competência, com grupamento mensal. Vamos colocar data inicial para 1º de janeiro de 2024 e a data final para 31 de dezembro de 2025 e clicar em gerar relatório. Para gerar esse tipo de relatório é um processo demorado mesmo, pois exige a consulta de muitos dados, principalmente se você está consultando um período longo de tempo. E como pode ver, como agrupamos por mês, cada coluna mostra as informações de cada mês, desde o período inicial, que é janeiro de 2024, até dezembro de 2025. Para isso, basta clicar com o scroll do mouse e ir para o lado. Na primeira coluna é a estrutura do DRE, onde é separado em partes de acordo com receitas e despesas. Observe que toda receita tem um ícone de mais e toda despesa tem um ícone de menos. E o resultado das duas tem um ícone de igual. Na primeira etapa, aqui do regime de competência, são exibidas as receitas de venda. Receita bruta de vendas, ou seja, o valor total vendido nesse mês, sem nenhum acréscimo ou desconto. E logo depois, vem os acréscimos sobre vendas e as saídas manuais. Depois dessa parte das receitas de vendas, vem a de deduções, que agora começam as subtrações. Descontos sobre vendas, seja descontos aplicados manualmente ou por promoções, será exibido aqui. Valores de vendas canceladas, valores de devoluções e o imposto sobre as vendas. Depois disso, vem o valor líquido obtido através dessas vendas, subtraindo as deduções das receitas de vendas. Já na seção de custo mercadorias vendidas, estoque inicial no período.
é o preço de custo de todos os produtos que estavam no estoque no início desse período que estamos gerando, que no caso é janeiro de 2024. Abaixo dele tem os valores que são o total de notas de entrada no período, tanto por XML quanto manuais. E o compra totais no período é a soma das duas acima. Então, como podemos ver aqui neste exemplo de dezembro de 2024, o estoque inicial era de 3.379.000, ou seja, o valor de estoque que ele tinha no início do mês. Já no meio do mês, teve compras que foram importadas por XML, totalizando 111.586, e não teve nenhuma entrada manual. Mas se tivesse acontecido alguma entrada manual, esses valores seriam somados e apareceriam no compras totais no período. E temos também a informação do valor de estoque no final deste mês. Com isso, podemos calcular o custo das mercadorias vendidas, o CMV. O CMV mostra quanto a empresa gastou em mercadorias que foram vendidas durante o mês, ou seja, o custo real do estoque que saiu da loja. O sistema utiliza a seguinte fórmula: CMV é igual a estoque inicial mais compras menos o estoque final. Então, no mês de dezembro de 2024, temos os seguintes valores. E aplicando a fórmula, chegamos ao resultado de R$ 154.690,26. Isso significa que esse valor foi o custo médio vendido das mercadorias que saíram do estoque em dezembro de 2024. O lucro bruto mostra quanto sobrou das vendas depois de pagar pelos produtos que foram vendidos. A fórmula para calcular é vendas líquidas menos o CMV. Depois do lucro bruto, vemos as despesas operacionais, onde você pode ver as comissões sobre vendas. Importante observar, como estamos utilizando o regime de competência, aqui são exibidas as comissões que foram geradas com base nas vendas no período, mesmo que ainda não tenham sido pagas para os vendedores. Isso acontece porque no regime de competência o que importa é quando a venda aconteceu e não quando o dinheiro saiu do caixa. Ou seja, se um vendedor realizou uma venda em dezembro, a comissão dele aparece no DRE de dezembro, mesmo que o pagamento dessa comissão só vá acontecer em janeiro. Isso garante uma visão fiel do resultado do mês, mostrando tudo o que foi movimentado, inclusive as obrigações que ainda vão ser pagas mais para frente. A próxima linha é taxa de administração de pagamentos. São as taxas das adquirentes do cartão. E o outras despesas no período são todas as contas a pagar criadas manualmente. E o outras receitas são qualquer conta a receber criada manualmente, fora do processo padrão de vendas do sistema. E ao fim do DRE é mostrado o lucro e o prejuízo no final do período. Compara com o ano anterior e diz o percentual de crescimento, sinalizando em azul se foi positivo ou em vermelho se foi negativo em relação ao mesmo mês no ano anterior. E para imprimir esse relatório, basta clicar em exportar Excel ou exportar PDF na parte superior da página. Lembrando que no regime de caixa só é calculado o dinheiro que entrou ou saiu nesse período estipulado. Ou seja, não são exibidas as vendas a prazo, como crediários ou cartões. Por isso, você deve estar com o dias de depósito bem configurado na sua forma de pagamento, pois naquele campo você informa quando que a adquirente libera o dinheiro para saque depois de ter feito uma venda no cartão. Caso você ainda não saiba configurar o dias de depósito, clique no link da descrição. Então vamos colocar o mesmo intervalo de datas que colocamos anteriormente, é janeiro de 2024. Esse vídeo está sendo gravado em maio, mas vamos colocar assim mesmo até dezembro de
de 2025. Trocar o tipo de regime para caixa e vamos manter grupamento mensal. E clicar em gerar relatório. Depois de gerado, você pode ver que a primeira seção é a de receita, depois as despesas e depois o lucro. Vendas à vista, como o próprio nome já explica, são as vendas feitas e recebidas neste mês, como dinheiro ou Pix. Já no recebimento de vendas a prazo, são os valores de crediários recebidos nesse mês. Recebíveis de cartão. Para ativar os recebíveis do cartão, você deve ir até a configuração, ajustes do sistema, e nessa primeira aba, que é configurações gerais do retaguarda, clicar aqui nessa checkbox gerar recebíveis de vendas no cartão e também em baixar recebíveis automaticamente. Depois disso, só clicar em salvar. E no receita de serviços exibe os valores referentes aos serviços realizados pela empresa. Saídas manuais são os valores dos produtos que tiveram saídas através do controle estoque e saída manual. E em outros recebimentos, aparecerá toda a conta a receber que foi colocada manualmente, sem ter o processo padrão de vendas do sistema. E logo abaixo, você pode ver a soma de todas essas receitas, comparando a cada mês. Depois disso, vem a seção de despesas. Pagamento de notas de compras. Todos os pagamentos feitos através da entrada de notas por XML, através da seção Controle Estoque. Pagamentos de entradas manuais são os pagamentos feitos através de uma entrada manual de produtos, através da seção Controle Estoque. E pagamentos realizados no caixa são as sangrias feitas no PDV com o motivo contabilizar como despesa ativo. Como, por exemplo, criamos o motivo retirada de valores, pagamento conta energia e clicamos em contabilizar como despesa. E quando fizer uma retirada no PDV como esse aqui, para pagar a fatura, ele automaticamente aparecerá esse valor retirado nesta linha. Outros pagamentos é uma conta a pagar criada manualmente através da seção financeiro. E comissões pagas, ao contrário do regime de competência que mostra as comissões geradas naquele período, aqui mostra somente quando foi paga a comissão, mesmo que tenha sido meses depois. Então digamos que o direito da comissão tenha sido gerado em novembro de 2023, mas se pagou em janeiro de 2024, mostrará aqui nesta coluna do regime de caixa de janeiro de 2024. Já se apenas gerar uma comissão para o vendedor, pagar só daqui a alguns meses, não mostrará ele aqui, mostrará somente no mês que foi pago. Taxas de pagamento à vista são as taxas de Pix que são direcionadas a adquirente. Depois disso, é mostrado o total de despesas. E subtraindo o total de despesas com o total de receitas, você chega ao resultado do lucro-prejuízo no final desse período. E na linha seguinte, faz a comparação com o mesmo período no ano anterior e o percentual de crescimento. Então, como está em vermelho, significa que em janeiro de 2024 teve 9,45% de prejuízo em comparação com o mesmo mês no ano anterior. Já em abril de 2024, comparando com o mesmo período no ano anterior, teve 5% de crescimento, por isso está azul. Vamos trocar para o anual para fazer a comparação. Vamos colocar um período maior ainda e gerar o relatório. E assim você tem o mesmo resumo que tivemos agora, só que em questão de agrupados por anos. Então, 2023 teve um crescimento de 84% em relação a 2022.
Em 2024 teve quase 14% de crescimento comparado com 2023. Você pode exportar este relatório gerado para Excel ou como PDF.